Que alegria poder estar com os irmãos. Novamente. Partilhando da palavra de Deus, ainda mais nesse aspecto tão essencial de pastores e suas qualificações. Deixe-me, Roberto Carlos, não dá. Pode abaixar um pouquinho o meu retorno, por favor. Obrigado, queridos. Renato já falou dos textos, nós vamos trabalhar com 1 Timóteo 3, de 2 a 7, e também o seu par, que é Tito 1, de 5 a 9. Então, diante desse desafio, gostaria de deixar essa frase a vocês, que o pastor, para ser aprovado, precisa estar qualificado. Guardou a frase? Pergunte aí a pessoa ao seu lado se ela já guardou a frase. Não resisto a fazer vocês conversarem. É muito bom. O pastor precisa ser aprovado e para isso vive algumas qualificações que a palavra de Deus nos traz. Historicamente, queridos, a liderança da Igreja de Jesus é composta por pessoas experientes e modelares na sua caminhada de vida cristã. Na verdade, é uma única instituição em que esses líderes são avaliados a partir de padrões que Deus mesmo determina. Então, na Igreja sadia de Cristo, uma pessoa não ascende, não sobe ao cargo de pastor por uma indicação, por um pistolão, por ser filho de alguém, por estar com sua contribuição num patamar acima de 50 mil reais, amém? Ou por tempo de casa. Puxa, ele está aqui, não falta nunca, vai virar pastor. Não é assim que funciona na Igreja de Cristo, e eu louvo a Deus por isso. Mas nós não estamos muito acostumados a encarar essa realidade, não é verdade? Você alguma vez já avaliou um pastor pelas suas qualificações bíblicas? Balance a cabeça aí pelo menos para que eu veja, sim ou não? Passou de um processo, já passou por um processo assim? Eu acho que alguns sim, é impressionante isso. Porque a maioria, quando vai conversar com um pastor a respeito de algo que ele está vendo de errado ou que poderia mudar, logo leva uma bibliada na cabeça. Alguém já levou uma bibliada na cabeça? Já vi. Então eu fico muito feliz porque vocês aqui na Borda e eu agora, como membro da igreja também, temos essa oportunidade de participarmos de um processo bíblico de escolha de pastores que advenham do Espírito Santo, que sejam levantados pelo poder do Espírito Santo, segundo um propósito divino. Amém, queridos? Você concorda com isso? Acha que é o Espírito Santo mesmo que precisa indicar esses homens? Amém, graças a Deus. Então gostaria de deixar duas perguntas para vocês. A liderança espiritual hoje tem influenciado pessoas por meio da eloquência do testemunho de vida, do seu compromisso com Deus e na sua seriedade em termos de dedicação ao preparo bíblico? Você acha que sim ou não? De maneira geral. Quais são as qualificações bíblicas que eu preciso observar, ver na vida de um líder espiritual que seja aprovado do ponto de vista de Deus, para edificar a minha vida espiritual, para ser usado pelo Espírito Santo a fim de me instruir e dirigir essa que é a igreja que pertence a Cristo, casa espiritual do Senhor, que Ele mesmo está construindo, algo muitíssimo precioso, você não acha, querido? Muito precioso. Não dá para deixar em quaisquer mãos. Então, quando o Renato fala de jejum e oração, banhando esse tempo, esse processo, ele está coberto de razão.
É a hora que nós vamos, como igreja, buscar uma direção divina. Não existe qualquer outro padrão que possamos ter, senão essa direção espiritual que vem através de uma consagração da vida da gente, por um jejum pensado, seja individual ou coletivo, mas também por um tempo de oração especial a respeito disso. Gostaria de convidar você a ler o texto comigo. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser pastor, deseja uma nobre função, mas é necessário que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Está esquentando a chapa, irmão. Será que tem alguém assim? Bom, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, porque se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser também recém-convertido, para que ele não fique cheio de soberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E você vai perceber, lendo esse texto em casa de novo, que Paulo aponta pelo menos 16 qualidades que um líder aprovado deve ter para ser um pastor na igreja de Cristo. E hoje vamos abordar rapidamente as 7 primeiras. Então abra sua Bíblia, deixa aberta por favor e acompanhe comigo. Diz assim o verso 1, fiel esta palavra, se alguém está aspirando para si, isso é a tradução literal, o pastorado, bom trabalho deseja. Agora você pode ter notado que na sua tradução aparece a palavra bispo ou episcopo. As palavras gregas para essa liderança pastoral no Novo Testamento são essas aí, é o poimen, o episcopos e o presbíteros, ou seja, pastor, bispo ou presbítero. No Novo Testamento não existe qualquer diferença entre elas no sentido da sua aplicabilidade na direção espiritual da igreja. Todos fazem o trabalho pastoral. Nessa época não havia essa coisa de hierarquia, o bispo é maior que o pastor, que é maior. Isso veio depois com a banalização da igreja. Mas eles têm um mesmo sentido e você pode observar isso nesses textos depois em casa. Não vai dar tempo para nós olharmos aqui. Mas tanto o pastor quanto o bispo e o presbítero fazem o trabalho de liderança espiritual. Eles dirigem a igreja pastoreando as ovelhas que nunca serão deles, mas serão e sempre são de Deus. Você se sente ovelha de Deus ou não, irmão? Ou sente ovelha dos presbíteros da borda? Misericórdia. A primeira qualidade que aparece é a irrepreensibilidade. O Renato não disse, mas os presbíteros atuais, ele, Luiz e Heraldo, convocaram a liderança que os apoia nesse trabalho para discutirem e estudarem essas qualificações em particular. E fizeram isso por um tempo, até chegarem à condição de definirem cada uma dessas qualificações, e eu gostaria de partilhar o resultado disso também com vocês. Aí está a primeira. Eles pensam que irrepreensível é aquele que não se encontra em situação de reprovação diante do padrão bíblico. E é muito interessante que alguns estudiosos pensem que essa qualidade, a irrepreensibilidade, é na verdade um termo guarda-chuva que resume todas as outras qualificações. Mas isso não é exato. Quando você analisa esse termo dentro do contexto do texto e a sua qualificação, a sua aplicação gramatical, você vai ver que essa qualificação é igual a todas as outras. É uma na lista das 16.
E esse termo significa, explorando um pouco mais, alguém que não pode ser apreendido, pego, alguém que não seja censurável, alguém inatacável. John Wesley disse que é alguém sem falta ou suspeita justa. E ainda o Carlos Oswaldo, alguém que não tenha falhas não tratadas, sem falhas não tratadas de caráter e conduta. E o adjetivo irrepreensível vem de um verbo grego enkaleo, que significa exatamente isso, trazer acusação contra alguém. Então, ser irrepreensível é alguém que não apresenta falhas, que não esteja tratando ou tenha tratado de caráter e conduta. E aí eu faço a nossa primeira pergunta difícil nessa manhã. Você acha que os nossos presbíteros da borda têm falhas de caráter ou conduta não tratadas? Você acha que esses presbíteros são modelos de irrepreensibilidade, queridos? Porque o pastor, para ser aprovado, precisa estar qualificado. Se não forem irrepreensíveis, não podem continuar diante da igreja de Cristo. A segunda qualidade que o líder precisa ter para pastorear a igreja de Jesus está aí: ser marido de uma esposa. E nós trabalhamos aqui, queridos, com uma expressão que tem gerado tantas inferências por parte de leitores da Bíblia, estudiosos, mestres, intérpretes e assim por diante. E muitas dessas inferências não vêm do texto no seu contexto. E é aí que eu quero me agarrar, ficar dentro do contexto do texto, para que você entenda o que significa isso. O texto vai dizer literalmente, queridos, marido de uma esposa. E se você olhar na sua tradução, talvez encontre o acréscimo de um adjetivo, só, a tradução, uma só mulher. E esse acréscimo trouxe, como outros também, interpretações e posicionamentos que foram sendo gerados por líderes, igrejas, seminários, organizações, acerca do que seja uma só mulher. Eu colecionei alguns e trouxe para você conhecê-los. Está preparado? Algumas interpretações. Alguns dizem que seria uma única esposa. Então o pastor precisa ser alguém casado, ou seja, um homem solteiro não pode ser pastor na igreja de Cristo. Outros dizem que o termo significa que o pastor deve ser fiel à sua esposa e exclui totalmente a ideia da poligamia. Eu também concordo com isso. Você concorda? Que bom. Outros pensam que esse uma só esposa, uma única esposa, diz respeito a um único casamento durante toda a vida, ou seja, alguém só pode ter um casamento. Então, um viúvo que perdeu sua esposa não pode casar de novo, não pode ser líder espiritual, não pode ser um pastor na igreja de Jesus. Essa é a interpretação deles, você está entendendo, né? Estou só mencionando para que você as conheça. Nessa toada, já que só existe um casamento para a vida toda, divorciados não podem casar de novo, segundo o entendimento deles, portanto não podem ser líderes da igreja de Cristo. Já um outro grupo acha que não, que divorciado pode ser líder, desde que, e aí algumas interpretações, está preparado? Dizem que pode ser líder, pode ser pastor, desde que o divórcio tenha acontecido antes da conversão, porque se aconteceu depois, ele está desqualificado. Um outro grupo diz, não, depende de quem pediu o divórcio. Então, se foi a esposa, ex-esposa, tudo bem, ele pode ser líder, casar-se de novo, mas se foi ele que pediu o divórcio, está desqualificado. Outros dizem, não, divorciado pode, mas só pode se divorciar uma vez. Se ele pisar na bola de novo, está fora. Outros acham que ele pode ser líder, e aí se estuda caso a caso, dependendo da situação da pessoa.
E finalmente o que nós precisamos olhar é a condição atual da família de quem deseja ser líder. Bom, eu penso que nós precisamos responder duas perguntas antes de podermos chegar a uma interpretação adequada dessa qualificação. E os irmãos vão entender que eu tenho pouquíssimo tempo para discutir isso. Então, eu vou trazer mais resoluções, mais finalmentes do que propriamente argumentações. Mas olhando o texto de maneira isenta, a primeira pergunta que me vem é essa: o líder é visto por Paulo a partir da sua condição presente? Ou Paulo está olhando para o líder após a sua conversão? Ou Paulo está, ao descrever essa qualificação, pensando na história da vida desse líder, desse pastor? O que as outras qualificações na sequência podem sugerir a este respeito? Eu penso que Paulo olha o líder, queridos, a partir da sua conversão, porque as coisas antigas já passaram, tudo foi feito novo. O que foi praticado anteriormente não pode afetar a nova relação que ele estabelece com Cristo. Pode se lamentar do que fez no passado, mas a relação com Cristo inaugura uma nova vida nele mesmo. Senão, nós teríamos que exigir também uma irrepreensibilidade pregressa desse candidato a pastor da Igreja de Cristo em todas as outras qualificações. Ou seja, ele deveria ser, por exemplo, apto para ensinar desde antes da sua conversão. Devia ser sóbrio a vida inteira. Ele nasceu, ele nem chora, ele murmura. O filho do Paulo Pimenta, a filhinha já estaria fora, né? Então não cabe, penso que não cabe antes da conversão. A segunda pergunta seria essa: o texto quer dizer uma só única experiência, ou ele está destacando a monogamia fiel? Ele destaca a fidelidade à esposa. Bom, aí surge uma série de arrazoados acerca do que significa a palavra grega uma, ou E a partir do entendimento do que seja esse uma esposa, muitas interpretações errôneas surgiram também. Então, sendo objetivo, você vai ver que essa palavra é o reis, mia, ren, no grego. São três palavras que vão sendo aplicadas conforme o gênero. Pode ser traduzida como um numeral, uma. Pode ser um artigo indefinido, qualquer um. Um pronome demonstrativo, aquele. Pode ser traduzido como um adjetivo que indica a pessoa mais antiga, que antecede todas as outras. Pode ser um substantivo que destaca a pessoa que ocupa o primeiro lugar numa série. Ou então um advérbio que indica primeiramente. Então a palavra sozinha não implica no acréscimo do só, mas para mim indica claramente, observando essa palavra e a sua aplicação no Novo Testamento, que o que Paulo quer destacar aqui é que ele não tenha mais de uma esposa, que seja uma esposa, a sua monogamia fiel, que ele se dedique a essa sua esposa, seja somente uma mulher ao seu lado. Diante disso, você poderia perguntar: qual a situação dos discípulos divorciados, Átila? Quais as condições possíveis para o divórcio além da morte do cônjuge? E eu nem me atrevo a entrar muito nisso. Se você não ouviu as pregações que o nosso irmão Renato Cobra fez a esse respeito, pode entrar no site e assisti-las todas, e você vai ter essas perguntas muito bem respondidas ali.
Mas eu, honestamente, lendo o Novo Testamento, tenho que chegar a essa conclusão. Embora o divórcio seja uma situação contrária ao ideal divino, totalmente contrária ao ideal divino, não foi assim desde o começo, desde o princípio. Precisamos admitir que existem possibilidades de divórcio, admitidas por Jesus e Paulo no Novo Testamento, basta você ler. Daí os líderes e presbíteros chegaram a um resumo dessa qualificação. O que é ser marido de uma esposa? É o relacionamento matrimonial monogâmico que expresse o compromisso com Deus, um compromisso fiel. E a questão do divórcio, se ocorreu após a conversão, porque eles também entenderam que Paulo não se refere a uma vida antes da conversão, será analisada caso a caso pelos presbíteros. O que podemos ver, queridos, que a questão familiar para Paulo é muitíssimo importante e para Jesus também, é claro. O líder precisa mostrar uma organização familiar que seja modelo para o rebanho de Cristo. E o primeiro passo para isso é a fidelidade aliançada com uma esposa, com a sua esposa. Daí minha segunda pergunta difícil. Os nossos presbíteros da Borda têm um relacionamento estável e fiel com a esposa? O que vocês acham? Acham que são modelares nesse sentido? Porque o pastor, para ser aprovado, precisa estar qualificado. A terceira qualidade que surge no texto é essa, o ser sóbrio, e significa alguém equilibrado, autocontrolado, mesmo em situações adversas. E podemos ler, por exemplo, o texto de 2 Timóteo 4:5, onde isso fica bem claro. Podem ler juntos, por favor? Você, porém, fizeram uma leitura bem grave, não é? Podem ler mais alegres a Bíblia, queridos. Que seja equilibrado, que suporte os sofrimentos, seja alguém autocontrolado diante de situações adversas. E você acha que os presbíteros da Borda têm mostrado equilíbrio, mesmo em situações difíceis, situações adversas, quando são confrontados por situações que lhes fogem ao controle, eles permanecem em equilíbrio e buscam o recurso para aquilo na pessoa de Deus? O que você acha? Está anotando aí? Os presbíteros sumiram. Cadê? Ah, não, estão todos aqui, estão aqui. A quarta qualidade que o líder precisa ter para pastorear a igreja de Jesus é ser prudente. E aqui se trata de ponderação, de alguém não precipitado, que age com cautela, com capacidade de perceber as situações e julgá-las com discernimento, queridos. O mesmo, por exemplo, que Paulo compartilha conosco em 1 aos Coríntios 14:20, onde ele diz assim: irmãos, não sejam como crianças no discernimento, no entendimento. Não sejam assim. Sejam como criancinhas bem pequenas no que diz respeito ao mal, à malícia. Mas adultos quanto à relação com o discernimento espiritual. Então, essa qualidade aponta o autocontrole, o bom senso diante de quaisquer situações, principalmente o dia a dia da igreja de Cristo, que exercita tanto um pastor nesses quesitos de autocontrole e bom senso.
São inúmeras pessoas, necessidades diferentes, interpretações diferentes, gente que vê, ouve e interpreta cada palavra de um jeito, e assim ele precisa ter esse autocontrole e esse bom senso para lidar com situações difíceis. Prudência, agir com cautela. Os nossos presbíteros da borda têm revelado autocontrole e bom senso. O que você acha, querido? Tem recebido, às vezes, uma acusação ou outra, uma palavra que alguém traz, e eles então trabalham com essa informação de maneira não precipitada, mas com cautela, bom senso, dependência de Deus, para resolver questões. Como você tem visto? O quinto aspecto é este aí, ser modesto. Fala de simplicidade, sem ostentação, sem soberba pessoal. Eu gostaria que você tentasse definir com a pessoa aí ao seu lado, ou atrás, ou na frente, o que seja ostentação e soberba. Vamos lá. 1 hora para você fazer isso, vai lá. Pessoal da galeria também. Isso aí, vai lá. O pessoal está participando muito ali, manda lá. Simplicidade, queridos, é algo essencial para a vida de um pastor na Igreja de Cristo. Ou seja, é uma pessoa que não se liga aos bens materiais. Então, o pastor, segundo essas qualificações, não pode ser um sujeito ligado no que ele quer ter e conquistar. Sujeito muito ligado na materialidade, e fica ostentando as coisas que ele tem. Está vendo aqui esse sapato, irmão? Comprei no centro de Roma. E você? No centro de São Bernardo? Você chega lá, irmão, na minha consagração, amém? Também não pode ser um sujeito que fique fascinado com a posição de ser pastor numa igreja. Ai, o meu sonho é ser pastor na borda, estar ali sobre a carne seca, ser o sujeito em destaque, a minha foto na sala principal, na foto dos pastores, e eu ali, se possível pastor presidente, melhor ainda. Para que, Átila? Para que, irmão? Para que você acha? É o que todo mundo quer ser, eu quero aparecer, irmão. Misericórdia. Mas no Novo Testamento, o pastor quer servir. Por isso ele precisa ser simples, sem ostentação, sem soberba pessoal. Porque ele entende que a igreja é ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais dele existir nesse caminho, pior fica. Quanto mais ele interferir nesse trânsito espiritual, pior ainda. A igreja vai ficar cada vez mais fraca espiritualmente, sem acesso a um ensino bíblico de qualidade, contextual, que venha do coração de Deus, como um propósito divino comunicado para aquelas pessoas, daquele grupo, daquela comunidade de fé, propósitos que Deus tem em reunir gente naquele lugar específico. É assim que o Espírito Santo trabalha. E esse líder modesto, se esvaziando diante de Deus, entende isso. Outra coisa que ele entende é que a igreja não é dele. Então, quando eu ouço um colega dizer, a minha igreja, eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu não faça isso um dia, que eu não pense que eu domine sobre alguém, que o Senhor me coloque numa posição de pastoreio para que eu cresça e o Senhor diminua. Tem misericórdia. Ufa, você acha que os nossos presbíteros da borda têm revelado um estilo de vida simples? O que você acha?
Mas será que eles são pessoas orgulhosas, soberbas? É gente que quer holofote, gente que quer estar acima de outros, quer exercer domínio sobre você? Pastor, para ser aprovado, precisa estar qualificado. E a sexta qualidade que surge do texto é esta aí, ser hospitaleiro, que significa alguém aberto para acolher pessoas, franqueando também a sua casa, mantendo comunhão com pessoas. Esse líder pastoral, hospitaleiro, precisa ter comunhão, queridos, com gente. Um pastor precisa gostar de gente, de estar com pessoas. É o ofício dele, ele vai investir em vidas. Precisa se relacionar com elas. Mas é incrível que existam pessoas que assumiram o cargo, mas não têm a qualificação. Eu preciso estar perto das pessoas a fim de edificá-las no testemunho e na palavra de Deus. O pastor não pode ser alguém seletivo, que ama mais alguns do que outros, que tem a sua patota, o seu círculo concêntrico de pessoas que ele deixa se aproximar. Os outros ele, irmão, fica no fim da fila aí. Um dia vai ter um tempo para você. E aí o que você acha dos nossos presbíteros na borda? Eles são pessoas que acolhem pessoas, que abrem a porta da comunhão, ou são pessoas que não gostam de gente? Pastores de prédio, de cadeira, pastores de dinheiro, pastores de bens materiais ou pastores de gente, de almas, desse potencial que Deus pôs no seu coração e trouxe para cá, que reunido com os outros potenciais vai ser uma bênção na mão do Espírito Santo. Você quer ser uma bênção, irmão? Então você precisa ser bem pastoreado. Por isso que estamos aqui, chamando você para esse tempo de avaliação, de envolvimento, de consagração diante de Deus. Ó Santo Espírito, me leva a entender, me mostra aqui nessas qualificações o quanto eu posso ajudar a levantar homens segundo o seu coração para essa comunidade para a qual o Senhor me trouxe. E eu posso abrir um parênteses, querido, você não veio aqui para simplesmente estar, entende? Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, porque você tem qualificações, você tem dons. Ele quer se manifestar em você e através de você. E essa é uma das formas. Que bênção. Pastor aprovado é aquele que pode pastorear, mas ele precisa ser qualificado. E a última qualidade que nos vem do texto para a meditação dessa manhã é que ele seja apto para ensinar. E o enunciado que presbíteros e líderes escreveram foi esse: estar apto para instruir as pessoas para a vida cristã pela palavra de Deus, é claro. Isso implica em ter habilidade para ensinar, um preparo contínuo e com afinco, tanto no conhecimento como na prática da vida cristã. E querido, olha, não existe uma qualidade mais ligada ao ofício pastoral do que o ensino no Novo Testamento. Então é estranho você encontrar um pastor, não, o meu dom não é ensinar, é administrar. Ele precisa estudar mais o Novo Testamento. É uma qualidade tão repetida, tão insistida. O pastor para a Igreja de Cristo precisa ser apto para instruir as pessoas para a vida pela palavra de Deus. Quer ver isso em 3 textos? Veja 2 Timóteo 2:24. É necessário que o servo do Senhor não viva brigando, mas deve ser brando para com todos e apto para instruir. Está vendo aí, querido? Veja mais um, Tito 1:9.
Podemos ler juntos aí o texto? Vamos lá. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. A exortação é pelo reto ensino que vem da palavra fiel, segundo a doutrina de Cristo, para convencer os que querem ser convencidos pela palavra, é claro. Nem todo mundo que está aqui quer ser convencido pela palavra, quer ser transformado por ela. E eu me coloco dentre eles, porque muitas vezes tenho que lutar na minha vida com essa tendência. Quero destacar as coisas que eu já conquistei, espiritualmente falando, mas os meus defeitos eu quero varrer para baixo do tapete existencial. Aí vem o Espírito Santo com aquele amor próprio que é dele, chacoalha esse tapete, me faz ver que eu ainda preciso ser instruído, convencido pela palavra, preciso ser pastoreado por ela. Agora veja 1 Timóteo 5,17. Esse é um texto impressionante. Devem ser considerados merecedores de salário dobrado. Algumas traduções trazem honra dobrada, mas tanto honra quanto salário. Os presbíteros, os pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Puxa vida, que coisa impressionante. Um pastor que não é apto para ensinar não pode pastorear a igreja de Cristo. Essa é uma igreja posta sobre o discipulado, queridos. Aquilo que vocês ouviram de mim, ensinem a outros. Pastorear é ensinar a palavra com amor, ver o irmão crescer. Não que alguém já tenha alcançado a perfeição, mas um irmão mais experiente pode ensinar aquele que ainda não dominou aquela fase, aquela realidade da vida. Não teve acesso a uma ferramenta de estudo mais profunda, e num estudo bíblico, no CTM, na classe geral, onde for, num grupo pequeno, ele tem acesso àquela palavra que o molda, que o transforma. Esse é o pastoreio. Então ele precisa aprender, ser para depois ensinar. É o estudar com afinco, é se dedicar a ensinar esta palavra. Porque se o pastor não aprende, ele não pode ensinar. Se um pastor não estuda a Bíblia, ele não quer crescer, por isso não pode liderar. Eu me impressiono, irmãos, nesses 28 anos de trabalho para Deus, quantos colegas pastores têm encontrado que não priorizam o estudo da Bíblia, nem para si mesmos, nem para as pessoas. Fiz uma pergunta numa das classes que eu ensino num seminário. Quantos aqui estão ouvindo pregações no domingo à noite, cujos pastores estão usando livros fora da Bíblia? Livros. Ele pegou um livro de um autor tal e está estudando o livro. Tínhamos lá umas 35 pessoas. Quer chutar o número? Mais da metade daqueles irmãos estavam indo para ouvir do púlpito coisas que eles poderiam ler em casa. Para mim é muito mais fácil trazer um livro de filosofia aqui, porque não passa pela minha vida, não me confronta primeiro. Agora, como é duro para mim, irmão, antes de trazer essa palavra para você, ou numa classe de escola bíblica, eu ser tratado por essa palavra primeiro. Isso me aflige, me quebra o coração, me fustiga, me causa dor emocional, porque eu preciso me submeter a esta palavra. Sem ensino, não dá para pastorear. Então, minha pergunta final: você acha que os nossos presbíteros da Borda são aptos para ensinar?
tem buscado priorizar o ensino da palavra e a vivência dela, porque o pastor, para ser aprovado, precisa estar qualificado. E eu vou convidar você para termos um tempo de intercessão, de oração. Nós, como comunidade de fé, gente que entende por que está aqui, como é que chegou aqui pela direção do Espírito Santo de Deus. Que você fale de você primeiro diante do Senhor. Senhor, eu quero ser uma bênção nessa comunidade de fé. Eu quero ser uma bênção nesse processo de avaliação e escolha de pastores que sejam homens segundo o teu coração, Senhor. Eu quero ajudar nesse processo, eu quero ser levado pelo Senhor, quero me dedicar, quero consagrar a minha vida orando, jejuando acerca disso. Eu quero reunir pessoas para orarmos, antes de conversarmos ou avaliarmos carnalmente, quem quer que seja, que, Senhor, eu possa ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, mobilizando os irmãos à oração, esclarecendo a necessidade de termos pastores segundo o coração do Senhor, gente qualificada pela palavra, aprovada pelo Espírito de Deus. E certamente, irmãos, se tivermos gente assim aqui, essa comunidade de fé vai alcançar e refletir todos os propósitos espirituais que Deus tem para ela. Mas se você e eu não nos mobilizarmos, irmão, se tratarmos com leviandade isto, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós nos colocamos como igreja da Borda, essa comunidade de fé que pertence ao Senhor, formada de pedras vivas, gente preciosa que foi desarraigada do mundo pelo seu poder, trazida para o reino do Filho do seu amor, para uma vida nova, num caminho de felicidade plena na sua presença. Gente sendo construída, casa espiritual do Senhor. E nós queremos, Senhor, viver todos os propósitos que o Senhor tem para nós aqui. E este é um dos propósitos maravilhosos. Senhor, nunca pensei em vivenciar isso numa comunidade de fé. Eu te louvo por isso, Senhor. Peço ao Santo Espírito que o Senhor mobilize, que o Senhor toque, que o Senhor incomode, que o Senhor convoque, que o Senhor chame, que o Senhor coloque urgência da oração, da consagração no coração dos meus irmãos. Que gente abra mão de refeições e vá buscar na consagração do jejum pessoal um tempo especial de intercessão a esse favor. Que 2, 3 irmãos no escritório possam ficar sem um café, um almoço e dedicarem aquele tempo para se colocarem nas tuas mãos, para serem instrumentos do seu poder nessa comunidade. Levanta o seu povo, Senhor. Toca mesmo. Quebranta, Senhor. Chama-os para a sua palavra. Eles tenham fome e sede dessa palavra e do Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Eu clamo de todo o meu coração, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Que assim seja, queridos.